Salve, salve família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje a gente vai conversar muito sobre amplificador com alto trafo. Eu já tô cansado de ver gente aí demonizando esse assunto aqui no YouTube, então a gente vai conversar, vai desmistificar todos os mitos que tem relacionado a isso aqui. A gente vai falar muito sobre o isolador e hoje eu vou fazer teste na prática aqui para mostrar para vocês o funcionamento e quebrar as pernas de muitos aí que não quer ver a gente fazer os projetos. Muitos aí que só coloca transistor e quer dizer que o amplificador aumenta a potência. Então esse vídeo aqui vai para você que quer fazer seu amplificador com alto trafo, tá com dúvidas sobre esse assunto, já tá no canal aqui acompanhando nosso conteúdo. Se por acaso você caiu de paraquedas, a gente tem muito conteúdo relacionado a esse assunto aqui mais especificamente. Já faço logo esse convite para você fazer parte de nossa família, caso você seja novo por aqui. A gente tem muito conteúdo relacionado ao mundo da eletrônica, mais especificamente ao mundo do áudio. Eu me chamo Douglas Santos, você tá no canal Gênio da Gambiarra. Vamos pro vídeo, galera. Eu separei vários exemplos de transformadores, inclusive eu vou dar dica para você mesmo produzir o seu transformador. Eu tô com um amplificadorzinho pequeno ali ligado para vocês verem como é que funciona essa parte da isolação, sem acréscimo nenhum de nenhum outro pré-amplificador. O amplificador, como eu disse a vocês, já tá ligado, só tá apenas o volume aqui do computador tá baixo. Se eu aumentar aqui, ele tá funcionando aqui no nosso camaradinha. Se eu topar aqui, tem áudio. Então é um vídeo didático, é um vídeo prático. Eu sei que muitos de vocês estão aqui no canal exclusivamente por conta dessas dicas que a gente já passa para um público mais específico, que quer uma coisa mais de potência. Então com certeza tem muita dica aqui que às vezes passa despercebido, que você vai conseguir resolver com o que você tem aí mesmo em sua casa, sem muita dificuldade. Lembrando, esse tipo de aplicação para amplificador com alto trafo, ou então para qualquer tipo de amplificador que não tem fonte isolada da rede, é só para uso com extrema potência. Não é para você fazer amplificadores sem transformador pequeno, não tem a necessidade disso. Existe muito tipo de transformador que você pode fazer a alimentação do seu amplificador sem estar colocando essa parte sem ser isolada. Isso é um público mais específico, a gente repete para não ter dúvida, só para quem tem a necessidade de amplificadores de extrema potência. Eu tô com um pequeno aqui que o exemplo funciona da mesma forma. Eu tô com um sinal de entrada aqui, eu vou soltar aqui o áudio para vocês verem. Esse sinal de entrada eu interrompo aqui quando eu tiro o conector. Vejam só. E o interessante aqui, galera, também, que se vocês notar, a entrada de áudio praticamente não tem sinal. Só tem um pouquinho de sinal aqui na outra etapa do transformador. Esse transformador é o mesmo que esse outro aqui que está nas minhas mãos. É um pequeno transformador exclusivamente para essas aplicações de isolamento de etapas. Pode ser usada não só para áudio, às vezes para você separar um setor ali de radiofrequência, alguma coisa. Nesses outros exemplos aqui, eu tenho alguns outros transformadores que já são bem conhecidos para o pessoal que trabalhava com aqueles módulos antigos, aqueles módulos que trabalhavam com transformadores na saída, e a parte de entrada ele também tem um transformador. Tem algumas diferenças, mas um interessante desse transformador é que ele é produzido exclusivamente para áudio. Então é um transformador que o material dele aqui, esse ferro aqui, é exclusivamente para áudio. A única questão aqui desse transformador é que ele tem uma impedância muito baixa aonde recebe o sinal do CD player. Então essa impedância aqui, ela costuma ser por volta de 0 ohms, quase 0 ohms, 1, 2, 3, 4 ohms no máximo. Essa é outra parte que vamos considerar aqui como secundário, ela tem uma impedância um pouco maior. Em todos os casos de transformadores, o que é que acontece com os transformadores de áudio? Ele tem o enrolamento do primário separado do secundário. A gente vai fazer um teste aqui para a gente dar uma analisada. Veja só, aqui eu tenho a medição com, tá vendo direito aí certinho, 102 ohms, né? E aqui no meu, digamos que primário e secundário, aqui eu tô com uma média de 3 ohms.
E se eu fazer uma medição desse ponto para esse, não dá nada. Se eu colocar uma resistência bem maior, aqui é a resistência do meu próprio dedo, veja só, não tá dando nada. Aqui é apenas a resistência da minha, a resistência do corpo humano, vejam só. Se eu topar só diretamente nos bornes do transformador, não tem condutividade alguma de um setor para outro. E mesmo assim ele passa o áudio. Por que acontece esse fenômeno? Isso acontece a mesma coisa na energia elétrica que vem da casa, que entra no transformador, não tem uma ligação de uma bobina para outra. No caso do alto tráfego, existe uma ligação de uma bobina para outra, que na realidade é uma mesma bobina, para essas aplicações com uma demanda muito grande de corrente. Então a gente faz esse uso a alimentar a parte de potência. Para essa parte de potência não passar o choque que ela, obviamente, ela tem para a parte que antecede, que seriam os outros aparelhos, aí sim entra o papel do transformador de áudio. O transformador de áudio pode ser substituído por alguns outros circuitos, por exemplo, como o fotoacoplador. Eu, particularmente, eu gosto de usar o transformador de áudio, muito usado nas grandes empresas. É um método que é usado, não vou citar nome de nenhuma das empresas aí. Os técnicos em eletrônicas que já dão manutenção nesse tipo de amplificador mais potente sabem disso, desse segredozinho. Muitas dessas empresas aí pegam e raspam os componentes, ou então fazem um invólucro para que esse segredinho, né? Esse segredinho não seja à tona, né? E a gente consiga substituir o transformador do nosso amplificador para um transformador muito mais eficiente, porque é como havia falado desde o início. Tem o camarada que diz que colocando mais transistores sem mudar a fonte aumenta a potência, porque ele está fazendo híbrido e assim. Acredita quem quiser, acredita nisso quem quiser. Toda a energia é iminente da fonte. Se não tiver uma fonte capaz de fornecer toda essa demanda de corrente, não tem como esse amplificador ter esse rendimento só com a troca de transistor. Você pode até fazer algum artifício para melhorar o ganho, colocar um pré-amplificador mais eficiente e colocar alguns transistores ali para iludir o cliente, muitas das vezes, mas quem sabe da eletrônica sabe que a potência não é tirada do nada, tem que vir da fonte. Então, se essa fonte não tem capacidade de fornecer essa energia, não tem como se fazer milagre. Então não adianta você dizer que bota uma carrada de transistor sem você trocar o transformador, fazer uma substituição por um mais eficiente e você dizer que aumentou a potência. Isso é enganação. E quando um cara ainda age mal intencionado, que dizer que esse tipo de amplificador é perigoso, que é perigoso porque pode ocasionar danos para quem está manuseando. E porque você, na hora de fazer uma extensão, você desliga da tomada ou você vai fazer ligado? Você não desliga da tomada também? Uma extensão que é uma coisinha simples, só é 2 fios. E por que para fazer uma manutenção de uma caixa, trocar um alto-falante, você não pode desligar o amplificador? Então isso é ser mal intencionado, passar isso para seus inscritos aí, dizendo que amplificador com alto tráfego é esse risco todo, demonizando o negócio. Você quer só os clientes aí, para você colocar essa carrada de transistores aí e dizer aos caras que tá perfeito. Não é assim não que a banda toca. Então a gente tá trazendo esse conteúdo aqui, eu sei que incomoda, eu não tô nem aí. Não tô nem aí, o YouTube não se incomoda com isso, então pronto, faça lá, denuncie o vídeo que você quiser. Aqui eu não tô agredindo ninguém, só tô dizendo o que eu sei, o que eu fui aprendendo com o decorrer da prática no dia a dia. Então existe sim essas pessoas mal intencionadas que não quer que a gente tenha nossos equipamentos. Não quer, eles só querem produzir eles. Então pronto, cara, tá aí, faça a sua parte, que quem quiser fazer vai ter oportunidade também de fazer. Não tem problema nenhum. Galera, para vocês que querem construir o próprio transformador, eu inclusive deixei alguns exemplos aqui de como vocês conseguirem esses materiais. Por exemplo, como o núcleo desse transformador de áudio é exatamente igual a esse núcleo pequenininho aqui, eu vou dizer de onde foi que eu consegui. São de CD Play antigo, que tem esse tipo de transformadorzinho só como filtro. Vocês notam aqui que ele tem apenas um fio grosso que entra e sai. Óbvio, desmontando o transformador, fazendo a enrolação de 2 bobinas separadas.
Vejam só os exemplos que eu deixei aqui de alguns fios que podem ser usados na construção desse transformador. Nesse caso aqui é um carretel de cerca elétrica, eu até tava começando a desmontar para fazer outra coisa e acabei lembrando para fazer esse transformador para vocês aí. Se esse vídeo tiver muito like aí, a gente pode fazer um passo a passo construindo o nosso transformador. Aqui eu tenho dois exemplos de carretéis que são usados em transformadores de energia, aqueles transformadorzinhos que... Esse aqui, inclusive, era até daqueles microcistos. Então eu tirei o núcleo e vocês observam que esse carretel, por exemplo, ele tem um fio bem fininho. Esse fio aqui é adequado para a gente fazer esse tipo de aplicação. Então você vai fazer a desmontagem desse núcleo aqui de ferro e vai tirar todo esse fio e enrolar a quantidade que couber aqui no núcleo. Você dividir uma quantidade boa aqui, colocar pelo menos aqui umas 100 espiras em cada bobina no mínimo, com certeza já vai ter um bom número usando esse fio aqui, um bom número de resistência. A própria resistência do fio já vai dar um bom número de ohms e já vai ter o isolamento, óbvio. Se vocês quiserem, eu faço o passo a passo fazendo aqui. O que é que precisa com esse camarada aqui pra gente ter a aplicação dele mais simples possível? Aqui vocês notam que eu coloquei apenas 2 trimpotes. Vejam só, o áudio tá funcionando aqui perfeitamente, bem baixinho, porque o transformador, como tem a resistência baixa, a entrada do amplificador, a relação da entrada com terra fica o resultado da resistência aqui. Então diminui um pouco o ganho aqui e na entrada você não sente áudio nenhum. Mas é só o efeito do transformador, não quer dizer que o amplificador está com pouco ganho. Não, ele está funcionando perfeitamente. Se a gente colocar aqui... Mas se eu topo, por exemplo, na entrada, se eu topo aqui diretamente na entrada, a gente vê que não tem barulho nenhum. Que interessante, né, galera? O sinal de um lado do enrolamento para o outro é totalmente isolado. Ele passa através do campo magnético, esse fenômeno magnético. Ele tem isolamento total de um campo para outro, não tem ligação das bobinas. Eu vou aproximar aqui, tentar aproximar para vocês verem a ligação do trimpote. Veja só que legal, galera. Esse pequeno transformador, ele tem apenas 2 fios, apenas de um lado e 2 fios do outro. Veja só, diferentemente desses aqui, que por exemplo tem... Esses outros aqui, no caso, tem 3 em um lado e 2 no outro. Mas dá para usar, não tem problema nenhum. Esse aqui, ele mede, como eu disse antes, é igual a esse aqui. Infelizmente, esse aqui quebrou uma perninha de um dos enrolamentos. Mas eles medem 100 ohms. Vejam de perto aqui. Vejam como é. É duas perninhas e o fio, galera, bem fininho para esse tipo de aplicação que não exige tanta energia. Mas, por exemplo, por que esse outro aqui tem esse fio mais grosso, bem mais avantajado? Porque ele trabalha diretamente na saída do toca-CD, do CD player. Então ali é um lugar onde tem um certo valor de energia que precisa que esse aqui seja maior para dissipar aquele calor. Então o transformador para usar na entrada do módulo é maior por isso, porque ele precisa dissipar esse calor do que vem do amplificadorzinho do CD player. Nesse caso aqui, se você encontrar núcleo pequeno, vir por esse núcleo aqui, não tem problema algum de você fazer a utilização dele, você desmontar o núcleo, fácil, não tem tanta dificuldade. Eu não vou, para o vídeo não ficar muito longo, ficaria até no outro vídeo, a gente faz isso aí. Mas se você desmontar, eu já fiz uns testes com alguns pequenininhos, você pode enrolar tranquilo e funciona perfeitamente, porque nem sempre você vai, às vezes, ter acesso a esse tipo de transformador aqui de módulo automotivo. Pode encontrar, às vezes, até no ferro velho, aqueles módulos antigos. Esse aqui mesmo é de um módulo bem antigo, de fio, daquele módulo que tem o transformador da saída e tem o transformador da entrada. E esse, interessante que ele já vem com os fiozinhos aqui. Esse aqui já é soldado na placa, esse outro modelo.
Você vê ele soldado na placa. Esse aqui fica na lateral daqueles módulos bem antigos que às vezes nem placa de circuito impresso ele às vezes é de ponte e funciona também perfeitamente esses transformadorzinhos aqui. Se ele estiver funcionando, você mediu aqui, deu a resistência, mediu aqui, deu a resistência e não está passando resistência de um lado para o outro, está funcionando perfeitamente, não tem problema algum. Nesse caso aqui, você vai ter só apenas o trabalho de desmontá-lo, toda essa parte, essa chapa ferrosa, e pegar o enrolamento, tirar todo, óbvio, enrolar pelo menos umas 100 a 150, o máximo que você conseguir, 200 voltinhas de fio. Aí você enrola, por exemplo, 200 de um lado, 200 do outro. Esse transformador só vai ser um transformador isolador, não vai ser um transformador aumentador. Nesse caso aqui, dos módulos automotivos, eles são transformadores que são abaixadores dependendo do jeito que você usa. Por exemplo, nos módulos eles são abaixadores. Como assim? Se aqui entra a energia vinda do CD player, veja lá, com a impedância bem baixa dessa, né? Quase 0 ohms mesmo. Aliás, aqui não, tá na resistência bem alta. 2 ohms tá dando aqui e aqui tá dando 70 ohms. Então você tem um transformador que, se entrar aqui uma tensão, aqui vai sair outra tensão. Um áudio vai ser ou aumentado ou abaixado, dependendo de como você usa a configuração aqui do transformador. Se você usa daqui entrando aqui em menos fio e indo para mais fios, vai aumentar o sinal que sai aqui nessa outra parte. Se for assim, entrando aqui, vai sair mais baixo aqui na outra parte. Em ambas as posições, vai isolar. Tem alguns inscritos aí que perguntou sobre barulhos que pode ser gerado através do transformador. Galera, eu não aconselho, e já tive alguns problemas, quando você faz o uso do transformador perto do outro transformador. Veja lá, ó. Vejam aqui, ó. Tá vendo só? Chegar perto, eu não tô nem topando, tá vendo? Não tô topando. E tá pegando barulho, tá vendo? Então, esse transformador, o isolador de áudio, tem que ser blindado ou então ficar distante do transformador aqui. Ele não pode, você não pode deixar perto. Ele sofre a influência do campo magnético do outro transformador. E você pode agora estar se perguntando e não tinha prestado atenção e dizer, mas esse transformador é alto tráfego? Não tem nada a ver nesse nosso teste aqui que a gente vai fazer. Eu só estou demonstrando a parte da entrada. Poderia ser alto tráfego aqui, ou não sendo alto tráfego, eu estou lhe demonstrando que não está tendo passagem de choque de um lado para outro. Passa o áudio, mas está isolado os terminais aqui. Os transformadores estão funcionando, fazendo o papel que ele tem que fazer. Isolar o choque e passar o áudio através da indução aqui do campo magnético. Passa o áudio tranquilo e o choque que estaria nessa parte de potência não vai ter, só vai ter aqui na entrada, não vai ter, porque a entrada está totalmente isolada. Então você pode encontrar, claro, vários modelos, tamanhos de transformadores. Espero que tenha ficado claro que esses transformadores aqui são maiores, com um fio um pouco mais grosso, mas eles funcionam perfeitamente. Eles vão funcionar perfeitamente, ele vai isolar um lado do outro. Então a gente faz o uso de um pré-amplificador para a entrada e para a saída do transformador, para equilibrar esses ganhos, para você fazer a entrada balanceada do amplificador. Então tem coisas que você vai ter que ter o auxílio do pré-amplificador, tanto na entrada quanto na saída do transformador. Se a placa amplificadora de potência tiver um ganho bom, não haver o uso de outra placa de pré-amplificação aqui posterior ao amplificador, você vai apenas colocar o trimpote para fazer esse ajuste também, que se por acaso esse amplificador ficar o ganho todo aberto, sem nenhum potenciômetro controlando aqui, pode ocasionar ruído também. Então você tem o trimpote aqui que funciona também como controle de volume. Se eu por acaso aumentasse, se eu aumentar aqui, vou abaixar uma caixinha, soltar um agora,
E veja só, baixei totalmente. Então eu tenho como se fosse um controle de volume aqui, só que não é esse que seria substituído pelo potenciômetro da frente do aparelho. Esse aqui seria para você fazer esse ajuste do casamento aqui da impedância da entrada do amplificador com a saída do transformador, e aí dessa forma você vai estabelecer o que é que vai ser enviado para um amplificador ao ser injetado o máximo de sinal aqui na entrada. Então você vai fazer a calibração, por exemplo, da seguinte forma, e colocar o sinal do CD player, no caso a line, a saída outline, ou então um computador ou celular diretamente aqui com o volume alto. Você colocando ele com o volume alto, você zerado o trimpotezinho aqui, você vai ajustar até dar o máximo de rendimento do amplificador. Definido aí, é aí que tem que ficar. Você pode deixar quietinho e colocar o setor onde tiver de colocar o potenciômetro, dependendo da sua montagem aí, mas esse casamento aqui vai ficar fixo, não é isso, como eu disse antes, que tem que ser substituído pelo potenciômetro da frente. É só para deixar estabelecido o que tem que ser enviado para um amplificador. A entrada eu liguei direto aqui, deixa eu puxar aqui um pouquinho para vocês verem. Eu liguei direto, vocês notam que o RCA está totalmente direto nos dois terminais do amplificador. Como a resistência aqui é 100 ohms, é um pouco alta, se a gente colocar o teste aqui, a gente consegue constatar, até mesmo com o amplificador ligado. Deixa eu ver aqui. O amplificador ligado, cento e poucos ohms, né? 139. Sei lá. Então a gente tem uma resistência na entrada com 139 ohms no caso desse transformador, e ele sai igual. Então ele é um transformador só isolador, ele nem é abaixador nem é aumentador. Isso consegue essa alta resistência com um transformador pequenininho, óbvio, porque o fio é muito fino. Então quando você afina o fio, a resistência também vai ser maior e você tem capacidade de colocar mais fios. Para essas aplicações, repito, onde não vai ter cargas de potência, como os módulos que recebe esse outro transformador, pode ser o fio bem fininho. Se você, porventura, vai fazer com esse tipo de transformador que é utilizado em módulo, você vai fazer as alterações necessárias com os pré-amplificadores, para você injetar o som certo na saída e tirar daqui e jogar para a placa do amplificador. Sem dificuldade, sem essa questão de você dizer, como nosso queridão lá, né, que tá demonizando os amplificadores. Interessante, as fábricas não tem essa demonização, né? As fábricas querem ganhar dinheiro, né? Inclusive, o nome do canal aqui teve esse nome de Gênio da Gambiarra através de um fabricante desses aí de amplificador grande, que claro que eu não vou falar nome aqui de ninguém. Ele chegou se sentindo incomodado que a gente estava ensinando como ligar os transformadores de fonte automotiva aí, eu tô deixando o card aí em cima, ligar eles para transformar em um alto tráfego e você conseguir substituir ele nos seus amplificadores de potência. O cara, quando viu aquilo dali, ele pirou. Mas cara, o mundo é para todos, não é só assim não. Eu já pensei também, o senhor tem mais idade do que e eu já pensei como o senhor. Idade não é sinônimo de sabedoria, né? Até porque tem muita gente que envelhece e não envelhece a mente, no sentido de adquirir, entender que o conhecimento não adianta de nada se você guardar dentro de uma caixinha e quando morrer, você vai levar dentro de outra caixinha e não vai deixar para ninguém. Então vamos deixar aí todo mundo ter a oportunidade de ser feliz, de realizar seus projetos aí. Se ficar alguma dúvida, galera, coloca aí nos comentários que eu tô aqui para, na medida do possível, dentro das minhas possibilidades, ajudar todos vocês aí. A gente tem esse intuito aqui, tem isso como missão de vida. Eu particularmente amo trabalhar com eletrônica e estou fazendo disso uma forma de trazer esse conteúdo aqui, que também estou amando o jeito aqui do engajamento da plataforma. Isso deixa a gente, de certa forma, que está criando conteúdo aqui do outro lado. Você vê o canal crescendo, a gente, claro, que se sente bem. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo aí, mas por acaso você está assistindo esse vídeo, ainda não é inscrito, cara, você está perdendo muito tempo de vida. Então acompanhe nossas playlists aí, acompanhe, tem muito vídeo relacionado ao mundo dos amplificadores, tem outras adaptações aí pra gente reaproveitar,
componentes eletrônicos para o nosso dia a dia. Então não saia daí sem se inscrever. Se esse vídeo foi útil, compartilhe aí para algum amigo, deixa esse likezaço aí, que com certeza vai ter outras coisas aí pra gente esclarecer através desse assunto. Se tiver muito like aí, eu faço o transformadorzinho isolador. Muito provável, se você tá assistindo esse vídeo depois de muito tempo postado, esse vídeo já vai estar pronto, então você vai assistir ele nesse card aí em cima. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, fica todos com Deus, aquele abraço, valeu galera.